universal. Lembrando aos vereadores que devem fazer o registro de presença pelo sistema eletrônico, havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declara aberta a 19ª reunião de 2017 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Senhor secretário, faça a leitura da justificativa do vereador Valdir das Festas Juninas. Boa noite a todos. Ofício Gabinete 100/2017, vereador Valdir Rodrigues de Souza. A Sua Excelência, presidente da Câmara Municipal Nova Serrana, pastor Giovanni Máximo Silva. Assunto: comunicação. Excelentíssimo senhor presidente, eu, vereador Valdir Rodrigues de Souza, venho, através deste, respeitosamente justificar minha ausência na 18ª reunião ordinária do dia 20 de junho de 2017, por motivo de consulta em Divinópolis, Nova Serrana, 20 de junho de 2017. Gisele Aparecida dos Reis, assessora. Valdir Rodrigues de Souza, vereador. Queremos dar uma bem-vinda a todos presentes, os internautas. E, secretário, por gentileza, a leitura da ata da 18ª reunião. A ata da 18ª reunião ordinária do ano de 2017 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 13 do mês de junho do ano de 2017, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Giovanni Máximo Silva. Após saudar os presentes, o senhor presidente solicitou aos edis que fizesse o registro da presença pelo sistema eletrônico. Mediante ofício, o vereador Juliano Marcos de Lacerda justificou sua ausência. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Na pauta da reunião constava a seguinte matéria: ata da 17ª reunião ordinária de 2017, correspondências. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, matéria do Legislativo Municipal. Projeto de Lei 058/2017, que dispõe sobre a denominação da rua Balbina Gonçalves Silva Rocha, no bairro Jardim Padre Laura, e da outras providências, de autoria do vereador Juliano Marcos de Lacerda. Projeto de Lei 059/2017, que dispõe sobre a proibição dos cortes de serviços de fornecimento de energia elétrica e água tratada no município, e da outras providências, de autoria do vereador Valdir Rodrigues Pereira. Indicação 162/2017, que indica que se estude a possibilidade de fazer a reforma dos passeios e a arborização da rodovia Carmen Duarte, que sobe para o bairro Planalto, de autoria do vereador Idalino Rodrigues da Silva. Indicação 163/2017, que indica a pavimentação asfáltica das seguintes ruas: Geraldo José de Oliveira até a Rua 11. Rua 11 entre as ruas Tito Rodrigues e Margarida Teixeira Lopes. E Rua 12 entre a Rua Tito Rodrigues e Geraldo José de Oliveira. Todas as ruas citadas são localizadas no bairro São José, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Indicação 164/2017, que indica que se estude a possibilidade de realizar a construção de cerca de proteção ao redor da área de preservação permanente localizada entre as ruas Nova 157 e Rua José Geraldo Amaral, bairro São Marcos, impedindo com isso a entrada de pessoas não autorizadas, bem como proceder a devida limpeza de lixos e entulhos no interior da referida PP, de autoria do vereador Jadir Antônio de Oliveira. Indicação 165/2017, que indica a construção ou que se firme convênio para a construção de centro de servidor municipal, de autoria do vereador Adair Lopes Souza. Indicação 166/2017, que indica a criação de um canil municipal para abrigar animais abandonados, de autoria do vereador William Carlos Ferreira Barcelos. Indicação 167/2017,
que indica que se estude a possibilidade de realizar a iluminação na rua José Viana e também a rua 1, da rua 2, rua 3, em Ripas, no município de Nova Serrana, de autoria do vereador Valdir Rodrigues de Souza. Moção de incentivo número 01/2017, comissões do acerto de contas entre União, Estados e Município, Lei Candir. Matérias para votação, projeto de lei 044/2017, que autoriza o Executivo Municipal a regulamentar o atendimento das crianças em estabelecimentos de educação da rede pública municipal, de autoria dos vereadores Adair Lopes Souza, Gilmar da Silva Martins e Valdir Rodrigues Pereira. Emendas 1 e 2 ao projeto de lei 049/2017, projeto de lei 049/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados, instituições congêneres, e notificarem ocorrência de uso de bebida alcoólica ou entorpecentes por crianças e adolescentes no município de Nova Serrana e da outras providências, de autoria do vereador Dalino Rodrigues da Silva. Emenda 1 e 2 aos projetos de leis 056/2017, projeto de lei 056/2017, que dispõe sobre a criação da semana Conscientizar Ação no município de Nova Serrana, e que, por meio de atividades de conscientização voltadas para a prevenção, redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, visa diminuir a poluição ambiental e da outras providências, de autoria do vereador Valdir Rodrigues de Souza. Feita a leitura da 17ª reunião ordinária, esta foi aprovada pelos vereadores, conforme inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno. Foi aberta a palavra aos vereadores, fizeram uso da palavra os vereadores William Carlos Pereira Barcelo, Jardim Antônio de Oliveira, Valdir Rodrigues, Gilmar da Silva, Dalino Rodrigues, Valdir de Souza, Dair Lopes, Osmar Fernandes e Ricardo Tobias. Ato contínuo, foi feita a leitura das matérias do Legislativo Municipal, apresentadas as indicações 162, 163, 164, 165, 166, 167/2017. Essas foram colocadas em votação simbólica nos termos do inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, sendo todas aprovadas. Feita a leitura da moção de incentivo 01/2017, essa foi colocada em votação simbólica, sendo aprovada. Foi aberto o debate sobre o projeto de lei 044/2017. Colocado em votação o projeto de lei 044/2017, foi aprovado por 9 votos favoráveis e 2 votos contrários. Feita a leitura da emenda 01 ao projeto de lei 049/2017, essa foi colocada em discussão. Após o debate, a emenda 01 ao projeto de lei 049/2017 foi colocada em votação, sendo aprovado por 11 votos favoráveis. Feita a leitura da emenda 2 ao projeto de lei 049/2017, esta foi colocada em discussão. Após o debate, a emenda 02 ao projeto de lei 049/2017 foi colocada em votação, sendo aprovada com 11 votos favoráveis. Após o debate, o projeto de lei 049/2017 foi colocado em votação, sendo aprovado com 11 votos favoráveis. Feita a leitura da emenda 01 ao projeto de lei 056/2017, foi aberta a discussão. Após o debate, a emenda 01 ao projeto de lei 056/2017 foi colocada em votação, sendo aprovada com 11 votos favoráveis. Feita a leitura da emenda 02 ao projeto de lei 056/2017, foi aberta a discussão. Após o debate, a emenda 02 ao projeto de lei 056/2017 foi colocada em votação, sendo rejeitada por 5 votos contrários, 3 favoráveis e 2 abstenções. Após o debate, o projeto de lei 056/2017 foi colocado em votação, sendo aprovado com 11 votos favoráveis. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou essa reunião. A ata está diante do plenário. Se não houver nenhuma retificação, permaneça como estão. Declaro aprovada a ata da 18ª reunião ordinária de 2017, que vai assinada por esta mesa e os demais vereadores.
Senhor secretário, por gentileza, a leitura das correspondências. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado 38.741/2017, Brasília, 3 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Entidade, Caixa Escolar Geralda de Assis Ferreira. Programa uma parcela na data de emissão, 19/4/2017, no valor de R$10.000. Foi mandado também para a Caixa Escolar da Escola Estadual de Nova Serrana, uma parcela, 19/4/2017, valor de R$48.000. Nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que faça a chamada do orador inscrito para o uso da palavra na tribuna, o qual terá o prazo regimental de 15 minutos. Câmara Municipal de Nova Serrana, requerimento, uso da palavra da tribuna. Ao senhor Vandeir Ferreira Silva, subscreve, residente domiciliado da rua Safira 86, bairro Frei Ambrósio, cidade de Nova Serrana, vem requerer desta Casa Legislativa deferimento para uso da palavra da tribuna livre no dia 20/6/2017 para tratar do seguinte assunto: relacionado a funcionário e atendimento na UPA, questões sobre exame, comportamento com paciente e acompanhante. Por gentileza, o senhor Vandeir Pereira da Silva. Desde já agradecemos a presença do senhor e o senhor tem 15 minutos para fazer as suas considerações. Então, para abrir na minha fala, eu quero aqui, não posso esquecer de forma nenhuma, não vim aqui só para fazer crítica, mas sim para também valorizar aqueles que realmente merecem. E eu aqui estou falando no nome do senhor Maurílio de Oliveira, que é um profissional médico e nos atende lá no posto de saúde e atende o Frei Ambrósio. Esse posto está instalado no bairro Planalto. E também de profissionais que também trabalham ali, como recepcionistas e outros funcionários daquele local não tem nada a reclamar. Então não poderia de forma nenhuma aqui vir apenas fazer crítica e não reconhecer os valores. Então os valores já foi reconhecidos, já falei sobre o caso do senhor Maurílio, o médico Maurílio de Oliveira e os demais funcionários. Agora eu vou partir para o lado das reclamações. As reclamações são as seguintes: a minha filha Graziele Fernanda da Silva, que nesse momento se encontra lá na cidade de Oliveira, e nós até solicitamos, alguém lá de Oliveira, a pedido nosso, ligou aqui para Nova Serrana para que uma ambulância fosse buscar ela naquela cidade, que ela já está de alta. Isso foi por volta mais ou menos de 13 horas e essa ambulância não apareceu lá até agora. Um momento, eu vou desligar esse celular aqui para não me amolar. Então, eu queria saber dos nobres vereadores por que esse tipo de coisa acontece. E também vou reiterar as minhas reclamações sobre o doutor Bianco. Doutor Bianco é o médico dali, e lá existe um rodízio de médico. Então, esse doutor Bianco, eu estive conversando com ele sobre o quadro da Graziele, e hoje é complicado, bastante complicado. Então, nas minhas reclamações, ele falou que estava cadastrado no SUS Fácil.
E quando eu questionei para ele sobre o estado de saúde dela, e é complicado, o que ele me disse? Vai falar um secretário de saúde do estado. Eu disse para ele, nem o senhor chega até o secretário de saúde do estado, imagina eu. Então, e nesse dia, eles tomaram a iniciativa, não sei se é por causa da minha reclamação, e que eu fui um pouco ríspido, que já deveria ser bem para trás, que está lá uns 13 dias, vai e volta, vai e volta. Aí essa ambulância levou ela para a cidade de Oliveira. E eu observei o doutor Bianco, eu não entendi se seria uma atitude legal de um médico, não. Ele foi na ambulância, não sei se assim procede a situação, como um passageiro. Pelo que já vi até nos dias de hoje, o médico vai ali atrás, ao lado do paciente, né? Eu não sei se eu estou certo nessa minha colocação, mas fiquei insatisfeito com ele. E mais, o doutor Bianco, eu presenciei lá, e o doutor Bianco tem uma atitude muito fora do normal, que tinha lá uma senhora simples como eu ali falando, ali conversando, como ela estava mal vestida, cabelo amarrado, aquela imagem de pessoa simples, eu vi ele sorrindo, digamos assim, zombando da cara dela junto a outra pessoa daquela UPA, eu não sei o nome. E também quero falar a respeito da Poliana, outra médica, doutora Poliana. A doutora Poliana recebeu um encaminhamento, mais uma vez, a Graziele, naquela UPA, para que tratasse, me parece, que teve convulsível. Então, a doutora Poliane ficou lá com esse documento na mão, e eu presenciei, e lá também existe câmara, pode confirmar o que estou falando, mais ou menos o dia inteiro ficou esse documento, e a Graziele sofrendo crise, como está sofrendo até nos dias de hoje, e a doutora Bianca simplesmente assistindo, e não deu ela nem sequer nada para tomar. Eu acho isso uma atitude, eu acho até desumano por parte de um profissional médico. Eu acho que a pessoa, antes de procurar uma profissão, primeiro tem que gostar do que faz. Porque se não gostar do que faz, ele não terá sucesso nessa profissão. Esse é o caso da doutora Poliane e doutor Bianco. E falando sobre a UPA, eu estive aqui mesmo na Câmara, ontem, solicitando leis a respeito de que trata da assistência social. Por que assistência social? Porque eu já cansada, a família está cansada de tanto sofrimento, que nós não temos recurso financeiro adequado, e vendo a Graziele como está até nos dias de hoje, na situação complicada, aí eu fui lá para mim chamar a acompanhante Amanda para que fosse almoçar. Então essa Michele, assistente social, me disse assim, se o senhor deixar a Graziele aqui sozinha, eu vou chamar a polícia para o senhor, porque ela não pode ficar sozinha. E eu observando as leis, que eu acho não, o país rege por lei, não por opinião de cada um, rege por lei. Então eu me baseei em lei. Então eu observando a lei, eu cheguei à conclusão, e a atitude dela para comigo, ela está, no meu entender, despreparada. Aquilo ali de eu acompanhar a Graziele é um direito que eu tenho, não é um dever que eu tenho. O dever que eu tenho seria, no caso, de estar tratando, de acompanhar um idoso ou uma criança. Aí sim, aí é dever. Agora, acompanhar a Graziele é um direito e tenho. Por que isso não bate, a situação não bate legal? Imagina os senhores presentes. Vamos que a Graziele tinha... Eu, por exemplo, sou da família. Aí eu ia ficar lá cuidando da Graziele e as enfermeiras lá fazendo outros afazeres ou às vezes não fazendo nada. Quem ia custear o dia a dia de Graziele e eu, Vandeir? Quem ia custear? Né? É uma situação complicada. E tenho a dizer para os senhores também que ali naquela UPA, o pouco que tem
está sucateado. E vou começar pela a sala de pediatria. Aquela sala de pediatria, ela está lá com senhoras, senhores, criança, e uma porta, e nem fecha, e é a porta do lugar de tomar o banho. Agora imagina os senhores, como é a situação de uma mulher, ou que seja do senhor, que seja, para tomar um banho, uma porta nessa situação, seria, no mínimo, muito constrangedor. E falo para os senhores mais, nós temos usado todos os recursos possíveis e necessários para que cuidamos da vida da Graziele, e tem apenas 28 anos. E é pessoa honesta, trabalhadeira, seguiu o exemplo do pai, está aqui presente diante dos senhores, e acredito que ninguém tem nada para falar contra o senhor Vandeil. Estou fazendo uso da palavra aqui, e não é isso que está sendo discutido aqui no momento. Nós pagamos hoje, eu trouxe aqui em documento, de ressonância magnética, R$650. Vocês imaginam bem, me parece hoje um salário mínimo, e gira em torno mais ou menos de 900 e poucos reais, eu não sei qual o valor real. E pagamos aqui também por uma tomografia, o valor de R$310. Isso dá R$960 no meu raciocínio rápido. E também pagamos por eletroencefalograma o valor de R$150. Veja vocês bem, isso dá um valor estimado mais ou menos de R$1.110 para um cidadão simples, que mora num bairro de pessoas simples e que luta com todas as dificuldades. Agora eu pergunto para os senhores, é justo? Está na lei? É legal? A pessoa está ali fazendo uso do SUS e arcar com todos esses exames particular para não ver seu filho morrer à míngua? É justo? E mais, se eu tenho a colocar para os senhores, a Câmara está lá, não deixa eu mentir, mais ou menos 3 dias atrás, e em outras oportunidades, a gente chega lá com compras de frutas, de água de coco, de leite, e seja. Será que a UPA de Nova Serrana está tão debilitada assim de recurso financeiro que não é capaz de nem alimentar o paciente que se encontra ali naquele local? Eu acho isso aí no mínimo um absurdo, porque eu vou dizer para os senhores, eu venho da cidade de Pompéu, estou aqui há 14 anos, claro, eu não tenho aqui só crítica para falar de Nova Serrana. Nós também lá em Pompéu encontrávamos muita dificuldade sobre no campo de trabalho. Mas se vocês verem, o hospital e Pompéu tem, que vive do básico, é de lavoura, vocês vão dizer, Nova Serrana está bem para trás. Não é só a estrutura física, não, e também humana, e o respeito para quem entra ali dentro. E se vocês virem aqui também bem pertinho aqui em Luz, você vai ver que também está melhor do que aqui. E nós estamos falando da cidade, comparada com a outra, uma cidade milionária. Claro, naquela porcentagem ali de 5%, e hoje estima mais ou menos de 100 mil pessoas, né? Mais ou menos tem aí. Nesse caso aí daria 5 mil pessoas e está nesse quadro de milionário. O resto aí vive o seguinte, vive de um salarinho pequeno e de ilusão. E também quero colocar para os senhores que eu não sei se a saúde de Nova Serrana é dessa forma, seria para beneficiar laboratório, que eu nunca vi uma cidade para ter tanto laboratório particular como Nova Serrana. Então as pessoas, inclusive eu, estamos passando dificuldade, estamos tirando da boca para pagar exames e transporte de paciente, que igual eu levei em Divinópolis, ela sofreu convulsão, ia fazer a tal de ressonância, não deu para fazer, de lá ela foi para a UPA, de Divinópolis, lá por 5 horas,
Então, eu acho isso muito desrazoável e gostaria, se vocês levassem as minhas palavras em consideração. Não sei falar bonito, nem quero falar bonito, nem vou aprender a falar bonito. Acho que estou aqui para passar o que é importante. E acredito que, por mais mal que eu me pronuncio, vocês são capazes o suficiente para entender o que eu vim buscar aqui. Porque você sabe muito bem que os valores mencionados aqui por mim, passou de nas minhas contas, dá R$ 1.110. Hoje um salário mínimo gira em torno mais ou menos de 900, eu não sei quanto aqui é, mais ou menos R$ 900. Então é mais do que um salário mínimo. E esse salário mínimo, e hoje em todo o Brasil, uma média mais ou menos de 60% dos seus trabalhadores vive desse salário mínimo. E isso faz uma diferença imensa numa família pobre como nós. Nós não somos aqueles pobres, e nós somos pobres, vamos ficar pobres. Nós somos pobres, vamos comer arroz com feijão, respeito quem come arroz com feijão, está ótimo, pelo menos arroz com feijão tem muitos que não tem nem água para beber. E nós somos pessoas que lutamos. Quem conhece nós, inclusive tem um vereador aqui que conhece a gente, nem um nem dois, que conhece a gente, bastante, inclusive eu, e sabe, a gente corre atrás de melhorar dias a dias. Mas como é que nós vamos melhorar? Se nós não, na hora e nós adoecemos, nem sequer um remédio fenobarbital, que é o mesmo Gardenal, e vocês, não sei se têm conhecimento, vocês vão procurar na UPA, não tem que atravessar a farmácia lá e comprar a caixinha de Gardenal. Para uma cidade dessa, gente, isso é no mínimo absurdo. No mínimo absurdo. Então eu quero que vocês, por favor, a doutora Amanda, que diz que é chefe desses profissionais, no caso médico, me falou, nós reunimos lá, nossa família é numerosa, só de filhos, são 5 filhos, então o genro, aquelas pessoas lá, reunimos na sala dela, ela disse assim, olha, senhor Vandeil, e vocês presentes, e eram os que eu já mencionei aqui, se for para morrer por falta de vaga no SUS, vai morrer. Ela não tem como desmentir. E lá tem câmara por todo canto. E ela falou assim. Agora, pensa vocês, uma pessoa desesperada, na situação que estava vivendo, ouvir isso de uma profissional médica, me parece otorrina. Então, dizer, e se você não arrumar uma vaga, você vai morrer, isso aí, eu acho que, no mínimo, eu deveria ter poupado essas palavras, guardada para outro discurso, não naquela hora e nós estávamos naquela situação. E ela disse mais, eu sei, está sendo transmitida ao vivo, não tem nada que esconder. Oi. Por favor, por gentileza, o senhor tem 1 minuto para concluir, né, porque os 15 minutos regimental já passou. Tudo bem, eu vou concluir. Obrigado. Então eu vou falar a respeito da doutora Amanda. A doutora Amanda disse que hoje a UPA gasta R$650 mil por mês. E entra ali naquele órgão, se é, e podemos chamar assim, R$250 mil. Mas só a doutora Amanda esqueceu que nós, brasileiros, pagamos em média 5 salários, não é o mínimo não, gente, é do que nós ganhamos. No meu caso, estima mais ou menos em R$1.800, fazendo uns cálculos rápidos, eu pago R$9 mil de imposto ano. Então eu acho, eu mereço, no mínimo, eu e a minha família, respeito, no mínimo, acho que mereço. E é isso que eu tinha para colocar para vocês, espero que a minha vinda aqui sirva para alertar vocês sobre o que está acontecendo, e digo mais, eu não estou aqui só para fazer reclamação, não. Eu também tenho ótima sugestão, acredito, e tenho, qualquer um dos interessados, vereador, que qualquer um esteja interessado, pode me fazer o convite, eu estarei lá presente e vou apresentar o que eu entendo e possa amenizar a situação. Se vocês interessar, eu estou à disposição. Ao senhor Vandeil pela participação.
E essa tribuna continuará à disposição assim que o senhor sentir a necessidade. Muito obrigado. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Vantuir Paraguai. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes, uma boa noite. Gostaria de agradecer as palavras do Vandei Pereira da Silva, que mora vizinho meu lá do Frei Ambrósio, e queria fazer uma pergunta, mas como o regimento não deixa a pessoa para poder responder, ele disse, acho que é Michele, que estava com o acompanhante e iria almoçar, e ela disse que se ele saísse de lá, chamava a polícia. Aí, eu não entendo, eu passei por isso 5 meses. Eu acho que eu fiquei em Divinópolis, na UPA, no Santa Mônica, e lá não podia sair de verdade, mas eles davam comida, davam café, de manhã, almoço, café à tarde e jantar. Será que aqui na UPA não dá? Gostaria de perguntar ao nosso professor Barcelos aqui, que é da saúde, os acompanhantes e os internados que ficam na UPA, você sabe se recebe alimentação, professor? Presidente, Com a palavra, o vereador William Barcelos. apenas para responder o questionamento do colega, Vantuir, essa reclamação, né, que Vossa Excelência coloca, já nos chegou, inclusive essa semana. E a gente sabe que a UPA, ela não é local de internação. Isso a gente tem consciência disso. Só que nós chegamos a um ponto de sucateamento da saúde, no Brasil como um todo, que a UPA está fazendo, às vezes, daquilo que teria que ser feito por hospitais. E a situação nossa seria suficiente para ser uma UPA, e ela é ineficiente para ser um quase hospital, porque ali não dá para ser hospital. E eu tenho um posicionamento pessoal de que, se não é local de internação, não deveria ter refeição, mas se aceitou a internação, deve arcar com o paciente e com o acompanhante, porque muitas vezes a pessoa chega até a UPA sem o dinheiro da passagem, né? E então o meu posicionamento é esse, e eu apresentei um questionário para o vice-presidente da comissão, Chiquinho, essa semana, esteve no gabinete, e devido ao feriado nós não procuramos ainda, na semana passada, a secretária de saúde, porque a nossa tarefa de vereador é fiscalizar. No entanto, a gente tem que ter também o respeito entre as instituições, e nós queremos estar dentro da UPA, pelo menos 3 vezes na semana que vem, e mais 3 vezes na outra semana, presidente, com um questionário que eu cuidei aqui de elaborar, um questionário chamado de avaliação da satisfação da UPA de Nova Serrana, com 25 questões para serem aplicadas àquelas pessoas que estão saindo da UPA, para saber o que eles identificam como ponto falho. Nós devemos entender as críticas como uma oportunidade de melhora, e não, porque o senhor Vandeir tem certeza que não veio fazer política aqui hoje, não? Ele veio estabelecer o papel de pai, que está preocupado com sua filha, e nesse sentido, senhor Vandeir, eu entendo a sua necessidade, e pode ter certeza que essa casa, ela não medirá esforço no sentido de apurar o que de fato tenha ocorrido, mas acredito que nós devemos apurar, inclusive com os nomes citados pelo senhor, porque são questões que foram colocadas de maneira pesada. Respondido, colega? Só para concluir, o que o Vandeir, pelo menos em matéria de almoçar, além das outras críticas dele, ele está corretamente. Como que ele vai ficar acompanhando, não vai poder almoçar, não vai poder jantar, não vai tomar café? Sem dúvida. Eu não podia sair da onde eu estava com meu irmão lá na UPA, 3 meses e alguns dias no CTI e em quartos também no Santa Mônica, eu não podia sair não, mas nos horários certos tinha a minha alimentação toda. Se eu não gostasse, eu podia ficar sem comer, mas sair não. Então, eu agradeço as palavras deles, e a gente tem que fiscalizar mesmo, isso é o trabalho da gente. Muito obrigado a todos.
Presidente, Com a palavra o vereador Osmar Santos. cumprimento o presidente, a mesa, os vereadores, o público presente. Cumprimento o senhor Vandeir pelas suas palavras sábias. E não adianta, presidente, a gente fingir de bobo e achar que as coisas estão funcionando em Nova Serrana. Não está. A secretária de saúde vem aqui e enche a boca para falar: Nova Serrana está isso, está aquilo e está assado. Enquanto a realidade não é essa. Não está funcionando, não está bem, está mal, e muito mal a UPA de Nova Serrana. Né? Isso não é o Vandeir, não. Se o senhor perguntar aí, de 100 pessoas que for atendido lá, 95 vai falar que está péssima, porque está ruim. Né? A não ser que essas pessoas não moram em Nova Serrana, moram em outra cidade. Porque ver uma UPA, pelo amor de Deus, isso não é a realidade que está acontecendo em Nova Serrana. Né? Agora, quando o nosso nobre vereador, o professor William, fala que a gente tem que investigar, isso não nós devemos, somos a nossa obrigação. Agora, para que isso aconteça, o prefeito Eusébio tem que deixar de ser omisso e esconder a documentação. Porque na festa do trabalhador em Nova Serrana foi gastado mais de 300 mil reais, E até hoje, ele não conseguiu enviar a documentação para cá que nós pedimos para analisar, foi gasto com o quê? Tem alguém passando a mão no dinheiro público, no dinheiro do povo de Nova Serrana. E hoje, ao meu ver, a pessoa que está fazendo isso é o nosso prefeito Eusébio Lago. Porque até o momento, se ele não fornece documentação, é porque tem coisa errada. E se tem coisa errada, a coisa errada que nós verificamos nessa documentação é passar a mão no dinheiro do povo, no dinheiro público. E se ele não manda a documentação, é porque ele está passando a mão. A pessoa que não deve, não teme, presidente. Ele teria 20 dias, mais 10 dias de prazo. Essa é a lei federal que fala isso. Ele não cumpre os prazos, não honra os prazos, desrespeita os vereadores. Como é que o vereador trabalha? O vereador vai fiscalizar o quê? Você precisa de um documento para provar, fulano fez isso. Como que você vai fazer? Ele não manda os documentos, ele esconde a documentação. Então, assim, o prefeito tenha que mandar os documentos. Então, eu quero pedir ao senhor que disponibilize o jurídico dessa casa para pedir esses documentos via judicial. Porque eu quero trabalhar, eu quero provar para o povo. Né, aonde foi esse dinheiro? Agora não manda a documentação, fica escondendo. Porque você está escondendo, é porque está metendo a mão. Né, vai me desculpar. Eu esperava do prefeito Eusébio muito mais do que eu estou vendo. Esperava. A honestidade dele, nunca duvidei. Hoje eu duvido. Porque se ele não manda a documentação, presidente, vai me perdoar, mas tem coisa errada. Da licitação do conserto dos carros, eu pedi bem antes. Eu pedi numa semana, mandou na outra. Por quê? Porque não tem coisa errada. Agora essa aí, lá vai, arrastando. Já pedi a comissão já pediu nada. Então coisa errada tem. Agora, enquanto eu estiver fazendo esse tipo de gasto, 300 e tantos mil reais, não justificado a sociedade de Nova Serrana, e a UPA lá, o pessoal morrendo, as mínguas lá na UPA, falta de tratamento, isso vai continuar acontecendo. Se não levar o trabalho a sério e com respeito com o dinheiro do povo, a UPA não vai melhorar. Pode fazer o que fizer que não vai melhorar. Então tem que levar a sério e respeitar o dinheiro do contribuinte. Né? E investir corretamente, não esconder aonde foi o dinheiro, aonde não foi. As coisas não vão melhorar. A saúde de Nova Serrana, quando disse assim, a UPA não é local de internar, não é. Dito pelo nosso nobre vereador e presidente da Comissão de Saúde. Mas vão internar aonde? Se ninguém até hoje, os gestores que passaram por Nova Serrana, não preocuparam em construir um hospital. Né? E pelo que vemos, o que está aí também não preocupou com isso. Então não vai melhorar. Uma cidade do tamanho de Nova Serrana arrecada a quantidade que Nova Serrana arrecada. E ninguém preocupa com isso. Então nunca vai melhorar, vai ficar sempre nisso aí. Né? E essas conversinhas, é isso, está ótima. Gente, eu não moro em Nova Serrana, então. Que eu vejo falar, está ótimo. As farmacinhas dos postos de saúde não tem remédio. Tem praticamente remédio nenhum. Está usando os remédios que o Joel deixou. Não foi comprado mais remédio. Né? Nós já está com mais de 6 meses e não comprou remédio até hoje nas farmácias. Os remédios vai zerar. Né? A hora que zerar, acabou. Aí não vai ter remédio nenhum. Né? Outra coisa, presidente, se meu tempo ainda permite, não está esgotado, né? Pode concluir. A questão da documentação do desvio de função daquela funcionária Marlene. Por que esses documentos não chegou até hoje, presidente? Eu ouvi por bocas grandes aí, que foi feito braganha, né? Falar com ela, eu te dou desvio de função no seu cargo, você sai candidata comigo, não sei nem se saiu. Mas é o que me disseram, foi isso. Então, hoje, a pessoa tem que ter muito cuidado e levar muito a sério esse tipo de coisa.
o prefeito não pode sair negociando cargo público, não. Falava a pessoa, sai candidato do meu partido que eu te dou isso. Não, olha lá. Né? Os tempos mudaram. Se desencaminhar por esse lado aí, presidente, acaba na cadeia. Então, tem que levar a sério as coisas, porque se trabalho da prefeitura não pode ser feito para ganha, não. Eu não entendo por que a folha do Joel, folha do Paulo, folha do Joel, é menor do que a folha do Eusébio. Eu não consigo entender isso de forma alguma, porque esses tinham compromissos políticos. Então, quando ganha política, a gente sabe disso, enche. O Eusébio não tinha esses compromissos, e hoje a folha de pagamento dele é maior. Eu não dou conta de entender o porquê que isso aconteceu. O senhor me perdoe de ter extrapolado o tempo, presidente. Muito obrigado. A palavra ainda está aberta aos demais vereadores. Presidente, Com a palavra, o vereador William Barcelos. ainda em relação à questão da saúde, só uma reflexão. Nós oferecemos educação no Brasil até para quem não quer. As escolas estão cheias de alunos que não dão o mínimo de valor naquilo que está sendo oferecido ali. Agora, aquela faixa etária, de 0 a 4 anos, a gente fala as creches, faltam vagas. Falta investimento na saúde? Falta, para quem realmente precisa. Nós devemos rever a questão da gestão do recurso público, inclusive através da nossa legislação, que nos colocam regras de aplicação em determinadas dotações orçamentárias e nos impede, muitas vezes, de buscar recursos para as áreas que são fundamentais. Então, eu considero a questão da saúde uma questão fundamental, porque ninguém escolhe ficar doente, né? A gente precisa da saúde e também ninguém escolhe não ter condições para custear um serviço de saúde público, particular. Eu entendo que no Brasil é caro tudo aquilo que lhe faz falta. Por que a saúde é cara no Brasil? Porque nós não temos médico suficiente, nós não temos aparato suficiente. Por que a justiça é cara, o advogado é caro? Porque é um país sem justiça. Então, tudo aquilo que faz falta é caro. E hoje o meu discurso, hoje o meu pronunciamento é um pronunciamento de preocupação, presidente, porque nós temos que pensar no presente e também no futuro. Porque o futuro, dentro em breve, será presente. E se a gente não fizer nada, não adianta chorar depois o leite derramado. Já falei sobre a questão do fundo previdenciário. Gostaria que constasse também em ata, fosse feita uma solicitação, talvez nós sejamos atendidos, né, o secretário de governo está aí, em trazer para esta casa o superintendente ou o presidente do fundo previdenciário. Não para questioná-lo, porque isso aí não é questão de governo, não. Isso é questão de Estado, ou seja, uma coisa de permanência. Nós temos um fundo previdenciário, que o que a gente contribui? O que a gente alimenta esse fundo? É com as contribuições previdenciárias que são descontadas dos servidores efetivos. Eu senti falta na nossa lei de diretrizes orçamentárias desse ano, as metas fiscais do Fundo Previdenciário. Conversei com o doutor Alessandro hoje, ele falou que não seria obrigatório, mas eu percebi na LDO de 2015, números de projeção, Osmar, do Fundo Previdenciário, que eu trouxe aqui. Não sei se é real, por isso que nós devemos trazer o representante do fundo. Em 2017, o presente ano, nós temos de receita 6,8 milhões, de despesas 4,7. Tranquila, superávit, né? É um resultado aí de 2 milhões. E quanto que nós temos na conta do fundo, aplicado lá na taxa Selic? Na projeção, 49, mas eu acredito que não chega a 40. Tá bom. Faltam 2 anos para 2019. A projeção é de queda na entrada para 6,2. E aumento na saída para 6,2 milhões. Aí nós teremos prejuízo daqui 2 anos, se nada for feito. E aí aqueles 49 de reserva, presidente, vai por água abaixo. E em 2033, segundo a projeção, nós teremos a quebra do fundo previdenciário. Então, quem está esperando para aposentar aí, talvez não receba. Por isso que a gente fala em tanta reforma de previdência,
Às vezes a gente esquece da questão da nossa Previdência. E a nossa Previdência dá para reformar sem dar prejuízo ao trabalhador, como eles estão querendo fazer lá em Brasília. Eu sugiro 2 metas. Uma delas, não adianta o servidor reclamar, gente. Nós não podemos continuar com o apostilamento. Isso é a condição natural. E até ilegal hoje, para não dizer imoral. E outra, nós não podemos sair contratando. O colega Osmar falou da questão aí de ficar movimentando pessoas, comissionados, contratados. Quando a gente contrata alguém, o dinheiro não vai para o Fundo Previdenciário Municipal, ele vai para o INSS, presidente. E quem que vai alimentar as aposentadorias dos que estão vindo por aí aposentando ano a ano? Nova Serrana é uma cidade de prefeitura jovem, mas que agora já começa a sentir as primeiras aposentadorias. Vai faltar dinheiro para quem entrou. Então, presidente, só concluindo, né, gostaria desse convite para expor uma situação grave, que não é culpa do Eusébio, não é culpa somente do Joel, não é culpa também somente do Paulo, é culpa de toda uma história sem concurso público, onde nós temos aqueles efetivos lá que vão aposentar e receber. E quem vai alimentar as contribuições, se não for feito concurso público, que é regra pela Constituição, presidente? Então, o meu pedido que eu faço, e também um pedido que se faça um concurso público em Nova Serrana. Sim. A palavra ainda está aberta aos vereadores. Senhor presidente, Com a palavra ao vereador Jadir Chanel. cumprimento a Vossa Excelência, os nobres colegas, o público presente e os internautas que nos acompanham. Justamente pelos que nos acompanham no auditório e os internautas, é que eu queria trazer sobre o nosso colega Vandeir, que usou a tribuna, que a realidade das pessoas mais simples é sofrer, e depois que não aguenta mais, é que vem trazer à tona. E às vezes, na verdade, o ser humano ele sofre até conhecer os seus direitos. Quando ele passa a conhecer os seus direitos, ele passa a sofrer menos. Então, eu acredito, ele não falou que quando é que foi que a filha ficou, né, teve lá, que ele disse o dia inteiro, e ficou o tempo todo, né, mas somos 13 representantes, tem a comissão da saúde. Liga, chama, vem, comunica o que está acontecendo, para que a gente possa intermediar o assunto, porque ele, como pai, é claro, ele mesmo usou a palavra ríspido, né? Então, de forma que, claro, ele está sentindo, ele vai alterar a sua voz, a forma de conversar com o médico. E o médico também, sendo ser humano também, e que hoje em dia a maioria dos seres humanos anda com o nervo à flor da pele e que às vezes não suporta ouvir um tom acima do que é o normal, acaba se chocando. Então, nós estamos aqui, funcionários seus, para intermediar, para ver o que pode ser feito, por que não buscou, a ambulância não buscou, por que ficou lá o dia inteiro e não teve resultado, entendeu? Então, por favor, pode procurar a gente, que a gente vai buscar achar uma solução que venha amenizar a situação. E também eu quero aproveitar, porque o nobre colega trouxe meias verdades. E o público que está, e os internautas, também eles têm que entender a verdade num todo. Está faltando remédio? Está. Mas a aquisição dos medicamentos, elas são complementadas em 3 vias. Parte do município, parte da União e parte do Estado. O município entrou com a parte que lhe compete, a União também, mas o Estado está devendo em torno de 4 milhões para o município. Aí está a causa porque não está tendo remédio. Até está sendo feita, não sei se já concluiu, a licitação para a compra de medicamentos, esperando, não contando com esses 4 milhões do governo do Estado. Então, de forma que a gente tem que saber num todo, que senão fica parecendo que está tudo errado mesmo. Agora, que está bom, nunca vai estar um céu. O céu não é aqui na terra.
Então, não espere que vai ficar um céu aqui na terra, não vai. Teremos problemas, a situação não é fácil. Agora, eu vejo o seguinte, no primeiro dia, no dia após, melhor dizendo, a festa do trabalhador, eu fui o primeiro, meio-dia e meio mais ou menos, eu já estava cara a cara com o secretário de esporte querendo explicação. Eu prefiro olhar no olho da pessoa para ela me responder, porque papel você pode escrever qualquer coisa, não desmerecendo, é direito dele ter os documentos. Eu estou pondo a minha pessoa, eu prefiro olhar no seu olho e saber. Então, o que a gente tem que ver, o que é mais, o que traz um equilíbrio. Nós vamos partir para a ignorância, buscar na base da força, ou vamos com equilíbrio, buscando um bom senso, para que tudo tenha um andamento para melhorar. Porque quando a gente levanta o tom de voz, você causa rejeição. Então, obrigado, boa noite a todos. Presidente, Com a palavra o vereador Osmar Santos. quando eu peço documentos, é porque eu olhar no olho, e a pessoa falar para você uma coisa agora, ela não tem validade, não. Validade nenhuma. E documentação tem validade. E outra coisa, o vereador, o legislador, ele não trabalha olhando olho no olho, ele trabalha com documentos. Né? Você vai chegar no judiciário, por exemplo, para denunciar alguma coisa, e falar, não, eu olhei no olho de fulano e ele me falou que isso estava correto. O judiciário vai acreditar nisso? Então, quando eu peço documento, é para isso. Eu preciso ter certeza no que eu estou falando. Quando eu digo aqui que alguém está metendo a mão, é porque eu não tenho os documentos. Se eu tivesse os documentos, talvez eu não diria isso. Né? Agora, quando a pessoa deixa de fornecer, ele te dá a chance de pensar o que você quiser. Né? Agora, a questão da medicação, dos remédios, das farmacinhas, realmente eu sei que tem as 3 partes. Agora, se for para colocar a sociedade, o povo de Nova Serrana colocou um prefeito lá, não é que para esperar que o governo estadual e federal venha cumprir com suas obrigações na cidade, não. Ele tem que correr atrás e buscar solução para o problema. O secretário de saúde e o nosso prefeito não pode ficar parado e falar, não vai ter remédio na farmácia, não, que o governo não mandou o dinheiro, não. A população quer saber disso, quer que ele mostre a competência e a força que ele tem e resolver o problema. Agora, quanto ao problema, eu cito aqui 1000 problemas que Nova Serrana tem. Né? Agora, eu citar o problema não vai resolver. O prefeito está aí para buscar solução. Né? Ele pode investir dinheiro da prefeitura, coloca dinheiro do município, compra remédio com dinheiro do município. Né? Se o governo não está mandando. Agora, o que não pode é o povo ficar sem medicamento, porque o governo não está mandando. A sociedade não tem como cobrar do governo, não. Eles vão cobrar dos vereadores, e os vereadores têm que cobrar do prefeito. Muito obrigado. Presidente. Senhor presidente, só complementar, quando eu disse olhar no olho, se não me satisfaz na questão do que eu queria ouvir, do que eu entendi que seria correto, tudo bem, mas se não me valesse a informação correta, se eu não entendesse o andamento correto, aí sim, aí tem que ter o preto no branco para me provar que eu estou equivocado, que eu estou errado, que ele passou números diferentes. Então, quando você me convence, você não precisa me dar documento, você me convenceu, está certo, beleza. Agora, se você não me convence, eu quero o documento, que você me prove. É diferente. Obrigado. Sim. Presidente, só para responder a colocação do colega Jadir, né, em relação à família procurar a Comissão de Saúde e também procurar os demais vereadores, até em termos de elegância com o senhor Vandeir, que sim, utilizou a tribuna e agora, como ele não tem a fala, até para justificar, Jadir, que ele procurou alguns vereadores. Talvez não ele diretamente, mas o Edmar, parece que o filho dele, a Emanuele, né, também, me procurou pessoalmente, no dia eu estava em Belo Horizonte, dentro do gabinete do deputado Fábio Avelar, que se prontificou a conseguir uma vaga, né, não sei se o senhor tem ciência disso, né, uma vaga lá no João 23, aí nós tivemos o contratempo aqui do município no que diz respeito à
a fazer o contato lá para conseguir a transferência, e depois a família, em entendimento, ela aceitou, né, a ajuda do deputado no sentido de conseguir uma consulta em Belo Horizonte com um neurologista, e foi feita essa consulta. O grande problema, primeiro, a angústia da família de não saber o que a menina tem. Falo menina, mas são 28 anos, né? Não saber o que ela tem, isso é angustiante para a família, presidente. E os médicos, eles não colocam urgência, internação, é isso, é aquilo outro, não tem uma coisa objetiva, e que fala, o problema dela é esse, é de internação, encaminha para tal cirurgia. Simplesmente manda para casa. E a secretária de saúde, ela tem um posicionamento baseado na equipe técnica dela, de que ela não pode obrigar um médico a escrever a urgência e necessita de tal cirurgia, porque isso aí é ato discricionário do médico. Então, se o médico não quer colocar, na verdade, esses médicos não sabem que ela tem. E isso é o que mais deixa a família triste. Mas procurando, eles estão, Jadir, eles estão procurando já tem algum tempo, já deve ter aí por volta de umas 3, 4 semanas, um mês, né? E se a gente analisar as entradas e saídas dessa moça lá na UPA, estão cada vez mais constantes, né? Então, eu entendo a situação e acredito que nós devemos aí buscar alternativas, cada um dentro da sua fração, né, de entendimento. Perfeito. Os demais vereadores? Senhor presidente. Olá, presidente. A palavra, o Gilmar da Farmácia. Boa noite a todos, boa noite aos internautas, boa noite aos nobres colegas. Deixa eu te falar um negócio. A saúde de Nova Serrana, não, do Brasil, né? Não é de hoje que sofre com descaso, com desrespeito. E até a filha do Salvador me procurou também. O que pôde fazer, eu conversei com a secretária de saúde, ela me atendeu muito bem, ela procurou também resolver o problema dela, ela não foi omissa também, o município não foi omisso, mas eu vou te falar, a saúde em si é um descaso, não é em Nova Serrana, é no Brasil, até que em Nova Serrana ainda, o prefeito está buscando alternativas, está tentando resolver os problemas, entendeu? Eu sei que é difícil para todo mundo, e eu também já passei por muitas coisas em família, de procurar CTI, de procurar um monte de coisa, e muitas vezes a gente não tem aquele anseio de ficar esperando, de achar a solução daquilo. Hoje, medicamento, igual o Osmar estava falando, muitas vezes chega nas farmácias e não tem medicamento, mas não é só culpa do município também, Osmar. Igual você falou, você sabe que tem as 3 contrapartidas, é o Estado, a União, é o município. Não adianta o município fazer a parte dela, o Estado e a União não fazer também. Mas nós, hoje, ano que vem, está chegando política aí para deputado. Os deputados não preocupam com a saúde, não preocupam com a educação. Nós também temos que cobrar deles, porque parte é deles. A saúde, a educação, eles têm que começar a mudar os pensamentos deles lá em cima, para chegar em nós aqui embaixo. E nós, vereadores também, nós somos cobrados pela população, gente. Hoje, nenhum deputado foi eleito, aí depois da população não vai chegar aqui, não vai cobrar do deputado, não, vai cobrar de nós, que somos vereadores. Quando os deputados vêm procurar nós para ter apoio, nós também temos que cobrar deles, cadê a educação, cadê a saúde, cadê a segurança? Vocês vão ter que mudar alguma coisa lá em cima também, para chegar aqui para nós. Para nós chegar aqui, nós estamos como vereadores, nós também somos cidadãos, nós somos povo. E também, eles lá estão fazendo lá, está repercutindo em nós. Muitas vezes aqui, talvez o povo tem vereadores, tem Unimed, mas tem muitos que não tem. O cidadão mesmo, que precisa, muitas vezes ele não tem Unimed, ele não tem plano de saúde, ele está buscando no SUS. O povo fala lá, está no SUS fácil. Não é SUS fácil, é SUS difícil, porque não arruma vaga de jeito nenhum. Tem que ficar correndo atrás dos deputados,
tem que ficar correndo atrás do governador para arrumar uma vaga de CTI, que é direito do cidadão, que é direito do povo. E isso que tem que mudar. E nós temos que cobrar de quem? Dos deputados, para chegar no governador. Porque quando a população quer alguma coisa, ela vai cobrar dos vereadores, que para cobrar de quem? Do prefeito. E nós temos de fazer esse papel aqui. Muito obrigado e uma boa noite. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Valdir Mecânico. Gostaria de cumprimentar a mesa, os nobres edias, o público aqui presente, os internautas que nos assistem nesse momento. Sabemos que no Brasil é um descaso inteiro com a saúde. E Nova Serrana é uma cidade a qual se cresce a cada dia e mais pessoas vão chegando, e a qual também sou imigrante dessa cidade. Então hoje nós temos um grande problema em Nova Serrana. Sabemos assim que a UPA, né, é um local de urgência e emergência. Aí como o nobre colega que usou a tribuna, o senhor Vandeir, né, ele recorreu a qual? Aonde tem recurso, que é a UPA. Então, onde que nós precisamos hoje? Qual que é o nosso recurso hoje para Nova Serrana? Seria um hospital 100% SUS, a qual o senhor Vandeir mesmo falou. Nova Serrana é uma cidade realmente muito rica. Senhor Vandeir, Nova Serrana é milionária. Realmente eu concordo com o senhor. Então o que nós precisamos? O que nós temos que fazer? Qual que é a melhor medida possível para que nós possamos correr atrás e resolver esse problema? Seria um hospital 100% SUS, a qual o nobre colega Gilmar falou. Estamos aí aproximando da política. Então, nesse momento de política, todos os deputados, governos, vêm querendo voto. Então, é hora de nós, vereadores, procurar aos nossos representantes e cobrar uma melhoria para a cidade. Realmente, o que precisa hoje em Nova Serrana? Um hospital 100% SUS. Mas sabemos assim, que o hospital 100%, só para poder ampliação, é em média aproximadamente 80 milhões. Então e aí, onde tirar esse dinheiro? Como fazer? É onde que nós todos temos que unir e cobrar e partir para cima. Sabemos assim que o executivo está ali presente para representar a população de Nova Serrana. E nós também, como legislativo, correr atrás. Aonde correr atrás? Governo federal, governo estadual. É hora de nós pegar, partir para cima e realmente buscar recurso e mostrar que Nova Serrana clama-se por um hospital 100% SUS, porque a demanda da UPA, sabemos sim que é urgência e emergência, mas o que tem feito é onde a qual tem socorrido as pessoas em Nova Serrana. Então precisamos sim de um hospital, a qual eu deixo para vocês. Vamos abraçar essa causa e todos juntos correr para que nós conseguimos sim um hospital em Nova Serrana e buscar agora, que é a hora que é o motivo e a hora é essa, com os deputados federais, governo, para que nós possamos mudar a realidade de Nova Serrana. Meu muito obrigado a todos vocês. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adair da Impacto. Boa noite, presidente, mesa, nobres vereadores, o público presente, também os internautas que nos acompanham, a imprensa, funcionário dessa casa. Senhor presidente, o tema estende um pouquinho, porque como eu já havia falado aqui sobre a UPA, sobre o CEL, as coisas estão acontecendo de forma que a população está chegando a essa casa, além dos contatos que nós temos no dia a dia, que somos procurados para resolver os problemas, a população está vindo, como veio aí né, o nosso tribuno, o senhor Vandeir, né, parabenizo, buscando soluções pela filha, pela família, pela população. E quero dizer o seguinte, senhor presidente, ninguém, nem o senhor, nem nenhum vereador que aqui está, nem o prefeito eleito, nenhum de nós políticos somos inocentes, não. Nós entramos na política tentando substituir o anterior. E nós trazemos um plano de governo que foi escolhido pela população, sabendo que foi denunciado essas mesmas irregularidades,
o que faltava, o que iria ser, né, melhorado durante essa campanha. Pois bem, fomos eleitos, o senhor prefeito também. As promessas existiram. Agora, onde o cidadão vai vir cobrar? Na Câmara Municipal, né? É onde representa o povo, é onde nós somos a ponte entre o povo e as buscas por soluções no município. Então, nós não devemos isentar aqui vereadores e prefeitos, não. Tem os deputados? Tem. Eles estão trabalhando pelo município. O deputado Fábio Avelar tem inúmeras ações aí. O deputado Jaime Martins tem inúmeras ações pelo município. Outros deputados têm trabalhado. Nós temos ido até os deputados. O problema é Brasil, sim. Mas ganhamos a eleição falando, tanto nós quanto o atual prefeito, que era a melhor promessa de campanha. Então, temos que lutar dentro dos limites do nosso município para dar resposta à população. Eu fico muito triste ver falar que na UPA não tem um fenobarbital, um remédio para convulsão, né? Se não tem comprimido, não tem injetável. Aí tem a farmácia do Gilmar em frente lá, né, Gilmar, que atende, tá certo? Não é porque isso foi programado, mas tem a farmácia, né, que tem o fenobarbital. Então, e se não tivesse? De repente, a convulsão, isso é coisa séria, né? Outra coisa que foi prometida aqui em reunião pelo prefeito, que eu ainda não vi sair do papel, o Centro de Traumatologia, onde ele fala que nós teríamos aqui um centro interligado à UPA ou ao hospital, que ofereceria ressonância magnética, eu até fiz indicação em cima disso para reforçar, eletroencefalograma, ultrassom, dentro inclusive de cirurgias mais sérias, até cirurgia de fêmur. É o desejo dele, mas cadê? Tá a interrogação. Onde que está sendo feito? Porque nós estamos tendo aqui reclamação. Outra coisa, a Comissão de Saúde elaborou um questionário que vai nas próximas 2 semanas visitar a UPA, nas próximas 2 semanas, tá? Então, eu gostaria de sugerir ao presidente e à comissão aqui, que se são 100 pessoas que vão ser, que vão responder esse questionário, que também estenda mais 100 perguntas aos 100 anteriores que foram atendidos na UPA. O senhor recolhe todos os endereços desses pacientes e traz para a gente o questionário de como foi o atendimento deles, não o que estão sendo atendidos agora, não, como foi o atendimento dos 100 que por lá passaram. Porque se o senhor dita as próximas 2 semanas, as próximas 2 semanas possam ser maquiadas. Nós queremos saber o que aconteceu com os 100 últimos pacientes. Quero que conste em ata. Então, presidente, o fato é que o senhor citou bem, ele foi visionário, canalizar laboratórios. A política em Nova Serrana, infelizmente, nos últimos legados aí, teve uma tendência para isso. Secretários canalizando e aquela coisa, mas nada que voltasse a atender o povo. Então, senhor prefeito Eusébio, está aí, hora de implantar o centro de traumatologia e todos esses aparelhos, porque a pessoa tem um mínimo de uma ressonância, de um eletroencefalograma, de um ultrassom. Hoje tem um paciente lá na UPA que ele precisa retirar uma bala que está alojada. Já vi outros casos aqui, já cobrei da secretária, aqui não tira a bala. Apenas um procedimento cirúrgico que eu mandei para Belo Horizonte hoje, para o Gilmar, que é o encarregado de saúde, o assessor do Fábio. Ele consultou os médicos e falou, não, todos os pré-requisitos da evolução médica, o paciente está bem, a bala está alojada, um procedimento ambulatorial. Em Nova Serrana não tira essa bala, a bala simplesmente não está atingindo órgão nenhum, nenhuma cavidade, segundo o que eles levantaram. Agora nós temos que ficar aguardando região. Então, quer dizer, esse centro de traumatologia passou de hora. É uma visão do prefeito, mas nós estamos precisando dele para ontem. Para isso que o prefeito, com o programa de governo, foi eleito. Para isso que nós, vereadores, fomos eleitos, para cobrar do prefeito essas ações na saúde, na segurança, em todas as áreas. Não adianta nós nos esquivarmos e tentar tapar o sol com a peneira, não. Nós temos que mostrar realmente. Quanto aos ofícios que o vereador Osmar falou, só para finalizar, realmente ele tem razão. Nós estamos na comissão, sou presidente da comissão, e está vindo assim, resposta maquiada. 2 mais 2 é 4 e mais 6 é igual a 10. E nós estamos querendo, são notas fiscais. Nós precisamos é de quem recebeu, quem cantou, quem carregou o palco, cadê a sonorização? Quem correu, quem não pagou, o que aconteceu? Nós queremos dados, notas, papéis, não é maquiação das coisas, não. Então, se não tem nada que não deva, por que não chegou os papéis? Então, eu até entendo porque o vereador está perdendo um pouquinho, né, como diz assim, está sendo um pouco deselegante no tom de falar em termos, meu ponto de vista, mas por quê?
não houve resposta. Nós tivemos que reiterar o ofício e o prefeito Eusébio, do qual eu esperava muito também, não está respondendo os ofícios para nós da forma que ele sabe que nós estamos querendo as respostas. Se não deve, não temos, foi o que o nosso nobre Osmar acabou de falar. No mais, meu muito obrigado, torcendo aí para dias melhores em Nova Serrana, porque no momento está desse jeito. Pela ordem, presidente. A palavra ao vereador Chiquinho do Planalto. Boa noite, presidente, os colegas vereadores, pessoal que assiste através da internet. Quero falar aqui para o senhor Vandeir, que foi muito firme nas suas palavras, senhor Vandeir, né? Realmente, a gente está com um filho passando mal, doente, a gente fica desesperado, sem chão, né? E precisa, realmente, de nós, vereadores, principalmente a Comissão de Saúde, que eu faço parte, juntamente com o novo vereador William e Valdir, para a gente estar averiguando as reclamações. Na semana passada eu estive na UPA, 2 pacientes reclamou para mim. Uma das médicas virou e falou assim: estou cansado de trabalhar aqui. Se está cansado, não quer trabalhar, vai embora. Não precisa trabalhar, não é obrigado a trabalhar. Se o médico não está querendo trabalhar no seu devido lugar, aonde ele foi contratado, se não quer, não tem interesse de atender seus pacientes, né? Dá lugar para outro. Não fica atendendo mal os pacientes, não, que a gente, quando a pessoa está doente, vai ali para tratar, quer sair dali bem. Agora sai dali, chega lá, está um médico lá, nem sequer olha no rosto do paciente. Isso aí não é culpa do prefeito, não é culpa da secretária de saúde. Tem médico. Outro médico outro dia me disse: Chiquinho, aqui não adianta colocar mais médico na UPA. Nós precisamos de construir mais uma UPA, um hospital público. Não adianta, não tem outra solução. A UPA foi construída para atender 50 mil habitantes. Hoje está com 100 mil habitantes, está o mesmo, né? Então é a mesma estrutura. Agora, que precisa averiguar isso aí com carinho mesmo, dar uma resposta para o senhor Vandeir, tem que dar uma resposta para ele. E nossa comissão vai estar em peso, né, nobre vereador, para a gente estar acompanhando o caso dele e dar uma resposta para ele. E quero também falar, presidente, ontem nós tivemos lá no Gama, na comunidade Gama, a PROCON itinerante, né? Foi muito bom, a participação de muita gente ontem. Quero agradecer ao Bernardo, que foi muito feliz nas suas colocações, atendeu a reclamação de todos que ali estavam. Tinha 4 pessoas, a sua equipe toda acompanhando, pegando as reclamações. É um absurdo o que está acontecendo lá no Gamas. Tem vídeos, eu tinha que ter trago para mostrar para os vereadores a situação que o povo está tomando aquela água lá no Gama. Uma água barrenta, suja. Tem vereador que me parece até recebeu o vídeo. Teve garrafinha de água lá que ontem eles levaram. Eu não sei o que está acontecendo com a Copasa. Não sei se é a água que está vindo do poço, se é a água que eles estão levando. Que lá tem mais ou menos 90 dias que estou vendo o caminhão-pipa da Copasa levando água na comunidade. Isso é brincadeira, é um absurdo. E foi tratado ontem muito, foi cobrado demais ontem, foi o mau cheiro que tem ali a ET, que foi construída. Que na época, quando foi construída, nem sequer olhou a população da comunidade de Gamas. Imagina bem, uma dona de casa que trabalha em Nova Serrana, chega lá no Gama, abre a torneira, não tem água, o dia que tem água suja, né? Ainda tem um mau cheiro daquela ET ali, ao lado, do tratamento de esgoto. É um absurdo, é muita brincadeira, é brincar com a cara do povo. Então, quero agradecer o Bernardo, né, que ele vai entrar com ação contra a Copasa, principalmente que é mau cheiro lá, pedir explicação. E com a gente vai fazer lá agora também. Quero agradecer o Ezequiel Silas também, que está empenhado lá na comunidade de Gamas, né, orientando a comunidade para estar fazendo a eleição lá da associação, né, para estar juntos com eles, estar cobrando melhoria para aquela comunidade. E mais uma boa noite a todos, muito obrigado.
Palavra, presidente. Pela ordem, presidente. Vamos ver se tem algum dos vereadores que não falou, vereador. Só para a gente dar continuidade no trabalho aqui. Antes da gente passar para a matéria seguinte, pode fazer suas conclusões, Gilmar, vereador. Boa noite. O centro de reabilitação que você estava falando, Odair, eu acho que o prefeito está buscando condições para fazer essa parte que você estava relatando aí agora, em caso da ortopedia, dos exames de ultrassom, de ressonância magnética. Me parece que ele está buscando alternativas para fazer, sim, essa parte em qual ele falou com nós. E, só considerando, Nova Serrana precisa de muita coisa na saúde. Estão começando a pintar a UPA, porque estava muito suja lá, mas estão buscando alternativas, sim, para buscar mais melhoria, para atender o povo de Nova Serrana. E está em fase de acabamento, a UPA, depois do Planalto, vai fazer uma segunda UPA, para ver se desafoga a que nós temos. O problema é que Nova Serrana, a UPA, hoje, é UPA 2. Nova Serrana precisa de uma UPA 3. Não, informação, aqui é UPA 1. E Nova Serrana precisa de uma UPA 3. Só que precisa de atingir, acho que é mais de 100 mil habitantes, para ter uma UPA 3. Porque Nova Serrana, aquela UPA lá, infelizmente, não é hospital, é para atendimento de urgência e emergência, mas funciona como um hospital, porque tem de internar o pessoal lá, e muitas vezes fica esperando uma vaga e não consegue uma vaga. Muita gente que está me ouvindo agora já passou por isso, inclusive eu mesmo já passei por desse jeito de precisar de uma UTI para o meu pai, e a gente precisou de buscar apoio do então deputado Paulo César de Freitas. Mas foi difícil. E muita gente, nós que estamos sentados aqui hoje, não é porque a gente senta aqui hoje, a gente sabe da dificuldade que está lá fora. Se a gente pudesse mudar tudo, no estalar de dedos, chegava, vai ter vaga para todo mundo, vai ter exame para todo mundo. Mas, infelizmente, quando a gente parte, como se diz, para o SUS fácil, SUS difícil que o governo arrumou, não é fácil. Todo mundo precisa de a gente ter concordância que a gente está buscando alternativas para melhorar, gente. E eu creio que, e eu volto a falar ainda, eu creio que o prefeito Eusébio não é fazendo política, não é protegendo ninguém, ele está buscando alternativa também. E ele também está a par disso, porque ele está correndo atrás. E nós temos de cobrar dos deputados também. Os deputados estão fazendo a parte deles? Eu creio que sim, mas se nós não cobrarmos deles, eles não vão trazer hospital para Nova Serrana, não. Não vai trazer mais PSF. Nós temos de cobrar deles, sim. Muito obrigado, uma boa noite. Presidente. Palavra o vereador Juliano. Boa noite. Eu só queria fazer um esclarecimento aqui. Eu fui fazer uma indicação esses dias para a duplicação da rodovia Carmen Duarte, porque um empresário amigo meu e o Eusébio está tentando fazer uma parceria para duplicar a BR, a estrada lá. Eu não pude fazer porque tinha uma indicação minha do Chiquinho de 2015. Eles não deixaram fazer. Eu respeitei e não fiz. Aí tem uma indicação minha para Olho de Gato, de 2014, não me engano, e deixaram entrar outra aqui sobre Olho de Gato. Então, se não pode para no caso certo, não poderia também entrar com essa, porque já tem uma indicação minha a respeito disso. Só para esclarecer. Obrigado. Então, eu já estou retirando a minha, que essa indicação é minha. Né? Se não houve uma observação por parte da secretaria, então eu estou retirando. Né? Pode ficar tranquilo. Não é implicância, não, é só porque eu não pude fazer. Pastor, eu só faça, né, disso. Juliano? Pastor, Obrigado. só colocar olho de tigre, maior um pouco. Ah, tá. Em vez de ser olho de gato, né? Mais algum vereador? Secretário, por gentileza, a leitura da matéria do Legislativo.
Projeto de Lei 061/2017, que cria em âmbito municipal o serviço de denúncia contra o uso de tráfico de entorpecente em escolas e mediações, de autoria do vereador Valdir das Festas Juninas. Projeto de Lei 063/2017, que disciplina o funcionamento de feiras itinerantes ou temporárias no município de Nova Serrana, da outras providências, de autoria do vereador professor William. Indicação 168/2017, que indica que se estude a possibilidade de utilizar período noturno do CEMEI, Daniela Martins, para um anexo centro cultural, tendo em vista que o local tem um ótimo espaço e pode ser melhor explorado, de autoria do vereador Valdir das Festas Juninas. Indicação 169/2017, que indica que se estude a possibilidade de ser instalada sinalização por dispositivo retrorefletivo, conhecido como olho de gato, na rodovia Carmen Duarte, entre o bairro Planalto, distrito de Boa Vista, bem como a restauração das faixas de sinalização da rodovia citada, de autoria do vereador pastor Giovanni Máximo. Vereador, por gentileza, faça o nome da leitura como sendo do vereador Juliano Lacerda, por favor. Eu faço que seja de nós dois, eu não importo não. Tudo bem. Se for sair, eu acho bom. Pode ser meu nome, o seu. Então tá em acordo. Pode continuar, Serena. Obrigado. Indicação 170/2017, que indica que seja incluída na programação do orçamento público a implantação gradativa de sistema de baixo custo de reutilização da água, de autoria do vereador Adair da Impacto. Indicação 171/2017, que indica a implantação de semáforos na Avenida Carmen Duarte e na Avenida Maranhão, no bairro Planalto, de autoria do vereador Gilmar da Farmácia. Peço aos vereadores que tomem seus assentos nos devidos lugares, conforme o parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno, permaneçam sentados aqueles que concordam com a matéria lida. Declaro aprovadas as indicações 168, 169, 170 e 171/2017. Consta em pauta a moção de repúdio 002/2017, em atendimento à solicitação do vereador Adair Lopes de Souza, que tem como objetivo manifestar a discordância da postura do senhor Jonas Wagner Jacinto, secretário municipal de Cultura, no que se refere a algumas de suas publicações no Facebook sobre a crença religiosa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dessa moção. Presidente, enquanto o vereador Ricardo localiza a moção de repúdio, as imagens que foram objeto dessa moção de repúdio, elas se encontram com o pessoal da técnica para justificar a assinatura de tantos vereadores, né? Nós temos aí até o momento aí a assinatura de 11 dos... Está aí as imagens, né? As imagens são essas aí, ó. Religião, todos eles são basicamente assim, né? Nós ouvimos a justificativa do secretário, mas mesmo assim nós consideramos que isso é desrespeitoso com os religiosos, né? E ainda tem outra: se alguém precisa de religião para ser bom, a pessoa não é boa, é um cão adestrado. Vocês acham que quem crê é cão adestrado? Tudo bem, só não assinar. A leitura, por favor, secretário. Moção de repúdio 02/2017. A Câmara Municipal de Nova Serrana, no Estado de Minas Gerais, por meio de seus vereadores, em conjunto nos termos do regimento vigente, apresenta ao plenário, esperando aprovação, moção de repúdio à conduta do Dr. Jonas Wagner Jacinto, secretário municipal de Cultura, em relação às postagens em rede social pelos motivos expostos a seguir. Edis dessa Casa Legislativa tem sido procurado por cidadãos, inclusive por autoridade de diversos grupos religiosos, que manifestaram sua reprovação em relação à postura do senhor Jonas Wagner Jacinto, que tem publicado críticas às crenças religiosas mediante postagens no seu Facebook particular, sendo algumas delas feitas de forma desrespeitosa. O Estado é laico, mas conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 5º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença.
Além disso, entendemos que, sendo a religião uma importante manifestação de cultura, essas atitudes do Sr. Jonas Wagner Jacinto são incompatíveis com cargos que exerce, uma vez que está entre suas atribuições zelar pelas manifestações culturais da nossa população, inclusive as religiosas. Após aprovada em plenário, essa moção em repúdio será encaminhada ao senhor Jonas Wagner Jacinto para que tome conhecimento deste ato. Nova Serrana, 14 de junho de 2017. Essa moção de repúdio aqui, ela foi assinada pelo vereador Daí Lopes Souza, Giovanni Máximo Silva, Jadir Antônio de Oliveira, Osmar Fernandes dos Santos, Valdir Rodrigues Pereira, William Carlos Ferreiras Barcelos, Gilmar da Silva Martins, Idalino Rodrigues da Silva, Juliano Marques de Lacerda, Valdir Rodrigues de Souza e Vantuí Ribeiro Martins. Coloco em votação simbólica a moção de repúdio 002/2017. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Declaro aprovado a moção de repúdio 002/2017. Parte. A palavra ao vereador Ricardo Tobias. Eu não assinei essa moção de repúdio e não assino hora nenhuma, presidente, porque cada um sabe de si, e se ele tiver que prestar conta, não vai ser comigo e nem com ninguém dessa casa, é com Deus. Então, se ele fez, a salvação ela é individual no meu entendimento. Então, o comprometimento, no meu entender, para mim, ele não abalou em nada. Agora, ali ele vai prestar conta, é ele e Deus. Então, eu não assino essa moção de repúdio por essa razão, presidente. Declaro aprovada a moção de repúdio 002/2017, que será encaminhada ao senhor Jonas Wagner Jacinto, e para que tome conhecimento deste ato. Consta também em pauta um requerimento 011/2017, de autoria do vereador pastor Giovanni Máximo, que solicita a elaboração do encaminhamento de moção de regozijo à Cicobi Credinova, cooperativa de crédito, em razão dos serviços prestados à sociedade de Nova Serrana. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura desse requerimento. Requerimento 011/2017. Está aqui, ó. Está aí, requerimento. Isso. Pode ler aqui, ó. Acho que está nas costas. Pode ler. Requerimento 011. No uso das atribuições conferidas pelo regimento interno desta Casa Legislativa, o vereador que a esse subscreve submete à apreciação do plenário o seguinte requerimento: que seja elaborada e encaminhada moção de regozijo à Cicobi Credinova, cooperativa de crédito, em razão dos serviços prestados à Sociedade Nova Serrana, Câmara Municipal de Nova Serrana, 13 de junho de 2017. Vereador Giovanni Máximo Silva. Esse requerimento dessa moção, ela é feita em função dos 20 anos que o Credinova tem trabalhado para a população de Nova Serrana, e por isso nós estamos aqui fazendo essa moção de regozijo à Credinova. E agradecemos por tudo que tem sido feito por intermédio do Credinova para Nova Serrana. Coloco agora em votação simbólica o requerimento 011/2017. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão.
declara aprovado o requerimento 011, que será encaminhado à Secretaria desta Casa Legislativa para que sejam tomadas as providências necessárias para o atendimento desta solicitação. Passaremos agora à discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2017, que acrescenta o parágrafo 9º, 10º, 11º, 12º e 13º ao artigo 16 da Lei Orgânica do município de Nova Serrana, de autoria do Poder Legislativo, lembrando que a votação é no primeiro turno, né? Esta proposta de emenda à Lei Orgânica recebeu o parecer jurídico da Comissão Especial. Se algum vereador desejar que estes pareceres sejam lidos, pode se manifestar em seu pronunciamento durante o respectivo debate. Coloco agora em discussão a proposta emenda à Lei Orgânica 01/2017. Presidente. Com a palavra o vereador William Barcelos. Como se trata de algo extremamente inovador, eu não poderia deixar de parabenizá-lo, presidente, por conduzir essa casa num momento tão importante para a história de Nova Serrana, que é adequar a nossa legislação a, como eu disse, aquilo que há de mais moderno dentro da lei ou proposta orçamentária. Nos últimos dias, quando digo nós, esta casa, eu particularmente não tive como estar presente em Divinópolis, lá teve um evento, porque a Câmara de Divinópolis, ela é pioneira nessa discussão em relação à emenda, que nós chamamos de impositiva, mas assim como o vereador Gilmar fez lá o seu trocadilho, vou chamar ela de positiva, porque ela é extremamente benéfica para a população. Haja vista que até o colega Vantuil, em determinado dia, disse que os vereadores aqui fazem indicações, e as indicações, elas não são colocadas em prática, né, colega? E essa emenda, o que ela vem fazer? Ela vem possibilitar ao vereador que faça a inclusão, é exemplo do que acontece com os nossos deputados federais, né, os estaduais, no sentido de fazer a colocação de prioridades votadas nesta casa, e que o executivo terá a obrigação de realizá-las, exceto quando, do ponto de vista técnico, não é viável, aí cabe um parecer, né, presidente? Então, não são todas, né? Lógico que existem situações que haverá um parecer técnico da inviabilidade, mas dentro da viabilidade, o que essa proposta traz? 1,2% do orçamento, né, ser conduzido de acordo com as indicações dos vereadores, sendo a metade desse recurso destinado à saúde, especificamente, para que a gente possa ter como fazer situações, aí como o Vanderlei trouxe, ter alternativa para aparelhar uma unidade de saúde, né, a juntar o desígnio de um vereador com outro, para destinar ainda mais recursos para uma ou para outra entidade que presta serviço de saúde, já que a metade desse recurso é para a saúde. Essa é a proposta da emenda impositiva, que mais uma vez chamo positiva. E eu parabenizo mais uma vez, presidente, a modernidade de ser pioneiro. Essa casa foi a Divinópolis para aprender, e hoje nós damos o exemplo pela própria ação de que é possível uma Câmara unida conseguir fazer a grande mudança, que é alinhar o desejo da população com o desejo dos vereadores manifestos em suas emendas e indicações. Obrigado. Perfeito. Em discussão, a emenda, né, a lei orgânica, lembrando que eu vou ter a alegria também de votar, porque de acordo com a lei orgânica, capítulo 2 do artigo 61, no parágrafo 2º do inciso 1º, nos dá essa condição com o presidente para poder fazer essa votação. Então, eu estou muito satisfeito de poder participar desse momento histórico. E lembrando que é um salto, né, para nós estarmos aí entrando numa evolução legislativa. Até então, nós não tínhamos
uma prerrogativa como essa, a expectativa é que cada um de nós, os vereadores, a gente tenha, buscar um esclarecimento melhor, no sentido de como fazer esta emenda, para que a gente não venha perder até mesmo o direito, essa prerrogativa, uma vez que a gente não buscar as orientações precisas. Nós temos o nosso jurídico aí que está bem inteirado do posicionamento, de que forma que vai ser feito essa emenda impositiva, né? E eu creio que será de grande valia a esse momento importante para nós, os vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Chiquinho do Planalto. Estou até falando com o novo vereador, aqui, o William, não podemos deixar de agradecer nosso procurador, o Marco, né, que deu essa, desde ano passado, que nós já era para ter votado, esse ano teve a presença do Marcos aí, dando esse pontapé aí, né, Marcos? Muito obrigado pelo ficar de olho. Então, isso é muito importante, né, essa parceria com o procurador e os vereadores. Em votação, né? Ou tem mais alguém que gostaria de falar? Com a palavra, o vereador Jadir Chanel. Eu queria só frisar que, dentro das indicações, né, tantas quantos, né, que até o jornal trouxe à luz sobre esse assunto, da quantidade, no final do ano você vai poder escolher qual indicação que não foi atendida, e você pode colocar ela. Então você vai ter o prazer de pegar uma indicação que você sonhava em ver ela realizada e fazer valer. É maravilhoso isso. Obrigado. Presidente. Com a palavra, vereador Osmar Santos. Aproveitar a oportunidade só para agradecer o presidente e também a Procuradoria dessa casa pelo empenho, né? E lembrando que essa emenda realmente, igual já foi dito pelos outros vereadores, de certa forma, ela vai trazer um benefício para o vereador, onde ele pode destinar para a necessidade do povo de Nova Serrana. Coisas mais simples, como colocação de um poste no final de uma rua, que é coisa que a gente pede aí direto e não acontece de colocar, a gente vai ter esse recurso para estar colocando. Muitas vezes até chegar a asfaltar pedaço de rua. Bairro Santo Antônio mesmo tem ponta de rua lá sem asfaltar. Então esse recurso é um recurso que vai servir para isso. Compra de equipamentos ou até veículo para a área da saúde. Então essa emenda vai ser muito boa para o vereador e para a sociedade de Nova Serrana. Então, eu gostaria mesmo de parabenizar o senhor e o procurador desta casa por essa iniciativa. Muito obrigado. Perfeito. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Valdir Mecânico. Eu gostaria que, como que foi dito, né, pelo nobre colega Chiquinho do Planalto, parabenizar o presidente, né, na direção desse trabalho, dessa Casa Legislativa, e juntamente também com o procurador Marquinhos, que se dispôs ali, está correndo atrás, Marquinhos. Meus parabéns a você. Eu tive a oportunidade, nós estarmos em Divinópolis, na Câmara lá, para a gente poder ver a respeito dessa emenda impositiva, como o nobre colega comentou, que eu também daria o nome de positiva. E tendo ciência que essa emenda, que é 1,2%, né, orçamentada, que esse 50% da sua emenda, sabemos que é para a saúde, a qual nós podemos agora, junto à lei, fazer uma indicação a respeito da saúde e melhorar, né, fazendo essa indicação juntamente com o Executivo, para que seja. E ciente que os outros 50% é para que o vereador indique onde que vai ser feito a sua proposta. Meu muito obrigado. Presidente. Com a palavra, o vereador Adair da Impacto. Presidente, um momento importante, retornando aí ao vereador, né, Vantuil, sempre reportando a ele, as indicações não são atendidas, na maioria. Esperamos também que não seja carta marcada com um vereador ou outro, que haja consenso, haja discussão, indiferente da nossa posição, mediante alguma situação. Nós estamos aqui para discutir, para ajudar o município. Eu mesmo já dei mostra de, mesmo não tendo uma emenda impositiva, já busquei muito recurso para ajudar o município, isso é dever nosso, porém, a gente deixar claro que isso está acontecendo, né, de acordo com a lei federal, né,
que me parece que nós não De estamos 2015, março de 2015. Isso, nós não estamos aqui reinventando a roda, né? E também não é favorecer deixando claro, o legislativo, o vereador, e sim para que o vereador possa participar das ações, né, do executivo, para poder estar sinalizando, indicando necessidades, que nós somos, no caso, entre o prefeito, nós somos mais, né, somos mais pessoas no legislativo, um corpo maior, e temos muita visão, muita demanda, muita cobrança, e poderemos estar, sim, levando até o povo juntamente com o executivo municipal. Então, só deixando claro que não é nosso, nem nós estamos trazendo isso aqui, né? A lei de 2015 que a gente está regulamentando no município e que, com certeza, não tendo perseguição a ninguém aqui, nós vamos poder atender muito os nossos legados, os nossos munícipes, né, em geral. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Tobias. Eu quero parabenizar a todos pela essa emenda de grande importância. E eu quero voltar lá atrás, presidente, no ano de 2011, aonde eu fui criticado pelo Jornal Popular, agora, sexta-feira agora, sobre uma indicação que eu fiz de um observatório astronômico na cidade aqui. Essa indicação me procuraram um grupo de alunos na época. Eu vou ler aqui para vocês terem mais ou menos o que eu apresentei na época. Indicação 033/2011, o vereador que subscreve no termo do artigo 122 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente indicar ao Executivo Municipal, depois de ouvido plenário, a possibilidade de construir um observatório astronômico na cidade. A presente indicação visa sugerir ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de construir um observatório astronômico e, no mesmo local, uma biblioteca com amplo acervo de livros alusivo ao assunto. Sabe-se que o observatório é um local usado para observações e estudo de eventos terrestres celestes, usado por várias ciências. Sendo assim, entende-se que sua instalação no município será de grande importância para a formação dos estudantes neoserranenses, pois terão oportunidade de experimentarem por meio de prática, observação e reflexão sobre os fatos, ao invés de conhecê-los somente pela teoria. Além disso, a construção desse observatório trará grandes benefícios à cidade, que contará com mais um ambiente de ensino e pesquisa favorecendo. O que eu venho à tona desse assunto aqui, presidente, na época foi aprovado por sessão única, por unanimidade. Na época, essa semana, o Jornal Popular saiu falando que eu entrei com uma indicação aqui para disco voador, para extraterrestre. Eles não têm informações. No meu entendimento é o seguinte, falando que eu estou no espaço, eu vejo que quem está no espaço é o Jornal Popular, que até hoje não aterrissou aqui na Terra, não, porque eles não têm informações. Eles, em vez de pegar as indicações nossa aqui e passar a verdade para a população, não, fica passando fatos que não são verdadeiras. Então, eu peço que o jornal retrate isso que eles falaram, está aqui a indicação. Foi um grupo de estudantes que me procurou. Nós temos para você ter uma ideia, nós temos um telescópio. Meu irmão tem um telescópio que ele alcança 300 vezes mais o que o nosso olho dá conta de alcançar. A gente pegando esse telescópio, a gente enxerga até as crateras da Lua. Tem lugares, a gente vê os anéis de Saturno perfeitamente. É fantástico. Quem gosta de astronomia sabe o que eu estou falando aqui, é fantástico. A gente olhando para o céu aberto, a gente não vê a beleza que é o céu. Você vê caixinhas de joias. O que eu falo caixinhas? São estrelas coloridas que parecem pedras preciosas. Isso nós temos telescópio. Quem quiser, eu coloco à disposição de ir lá e observar e ver o que eu estou falando, a beleza que é esse espaço nosso. E esse pedido foi um pedido dos estudantes na época, que pediu que construísse aqui, como 2011. tem prazo. Em 2011 foi aprovado por unanimidade. Se eu tiver no espaço, os vereadores também na época, inclusive o Vandeir também aprovou, na época fazia parte. Vantuir fazia parte na época do plenário. Então, o que eu peço é que o popular retrate
falando que eu estava querendo No fazer mundo da aqui, Lua. no mundo da Lua, querendo fazer a indicação aqui para extraterrestre descer na Terra. Então é isso aí, Observatório Astronômico com a biblioteca. Eu gostaria que o novo jornalista levasse depois, pedir à secretária Rafaela aqui, assessora, que tirasse depois uma cópia, Rafaela, e passasse ali para o jornalista, para eles verem na íntegra o que foi a indicação nossa. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, só queria Com a palavra colocar o vereador Vantuir. colocar uma palavra para o Ricardo. Que número é sua indicação em 2011? 033/2011. Hoje nós estamos na 171 em 4 meses, 5 meses de trabalho. Parabéns aos nossos vereadores que estamos trabalhando mesmo. Com certeza. Presidente, só A palavra, sugerindo vereador. também ao vereador Ricardo Bis que volta a entrar com a indicação. Quem sabe nós vamos ter um observatório aqui, né? É muito tudo é importante. possível. Ô, vereador, É de quem grande for em valia, sim. Brasópolis, que é a região Brasópolis, Paraisópolis, Peranguim, vai ficar admirado, porque nós temos centro de observação astronômica lá, que é uma coisa fantástica, é muito fantástico, justamente. E Nova Serrana, cidade propícia, cidade alta. Podemos colocar palavra, em votação, vereadores? Com palavra, presidente. Gilmar da Só Farmácia. confirmando aqui o meu amigo Ricardo Tobias, quem nunca teve a oportunidade de ter um telescópio, olhar para as estrelas lá, façam isso. É muito bom, viu? É muito fantástico. E, como a sua indicação, ela não foi contramão, não. Quem tem com a cidade que tiver um observatório astronômico, com certeza vai atrair muitos estudantes e sai na frente, porque as coisas hoje de astronomia estão sendo muito bem observadas no mundo inteiro e vai trazer gente do mundo inteiro para cá, para Nova Serrana. Boa noite. Em votação, a emenda, a Lei Orgânica 01/2017, lembrando que é uma votação em primeiro turno. Aguarde o sinal. Pronto. Agora eu voto. De acordo com da lei orgânica. Aprovado. Declaramos aprovada a emenda à lei orgânica por 12 votos, por unanimidade. Parabenizo a todos os vereadores por essa iniciativa. Convido a todos para participar do workshop Processo Legislativo com foco em capacitação aos vereadores, assessores e servidores, que será realizado no plenário desta Casa Legislativa, na quarta-feira, dia 21, e na sexta-feira, dia 23, por intermédio da Escola do Legislativo. Os palestrantes são profissionais renomados na área pública. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da programação deste evento, por favor. Programação do workshop Processo Legislativo, quarta-feira, 21/6, a partir de 13h30, Dr. Leandro Willi, promotor de justiça. Tema: as funções do Poder Legislativo em face à tripartição dos poderes da República. Na quinta-feira, a partir de 13h30, será a vez de Dirceu Nunes com o tema Comunicação e Marketing Político em uma Sociedade Digital. E na sexta-feira, encerrando o workshop, Dr. Alessandro Virgulino Ferreira Campos, Lemos, juntamente com o Dr. Bruno Teodoro Ribeiro, palestrarem sobre o tema Iniciativa de Projeto de Lei dessas palestras serão de grande crescimento, que sugiro aos vereadores que trabalhem aí para os seus assessores estarem presentes nessas palestras, que trarão aí um crescimento saudável para todos nós aqui
nesta casa. Também gostaria ainda de apresentar a todos o convite da Secretaria Municipal de Educação para a 3ª Conferência Municipal de Educação, uma assembleia para tratar do Plano Municipal de Educação e metas para melhorar o cenário do ensino de Nova Serrana, que será realizado dia 21 de junho, no auditório da Escola Estadual Antônio Martins, às 17h30. Também, encerrando aqui, eu gostaria de trazer a público, mais uma vez, nós estaremos conseguindo trazer para Nova Serrana a Defensoria Pública Itinerante, é um micro-ônibus da instituição, equipado com escritório e espaço para atendimento, defensores públicos e prestam orientação jurídica nas áreas de direito de família, violência doméstica, consumidor idoso e saúde. E também o Projeto Lucas, que é um ônibus equipado com consultório odontológico para limpeza e avaliações de um modo geral. É um projeto da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós temos 18 ônibus com essa estrutura que roda todo o Brasil, fazendo esse atendimento gratuito, e no dia 19 nós vamos fazer essa conciliação aí juntamente com a Defensoria Pública, e já deixo aqui o convite a todos. Sem mais, no momento a tratar, agradeço a presença de todos os nossos internautas e uma boa noite.